E ali em João 8,32, está bem claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós corremos um risco ainda muito sério, tão ou mais grave que a corrupção, que é a questão ideológica. Nós temos tudo para sermos uma grande nação. Às vezes a gente olha para um país pequeno, como alguns, até menores, que o menor estado nosso, o estado de Sergipe, que nada tem, e são destaque no mundo. Nós, com todo esse potencial que aqui temos, lamentavelmente, devemos muito ainda para chegar próximo a essas nações. Não estou como candidato a nada. Está aí na mídia agora, o pessoal me criticando que eu fui numa loja maçom em 2017. Fui sim. Fui numa loja maçom, acho que foi a única vez que eu fui na loja maçom. Eu era candidato a presidente, pouca gente sabia. E um colega falou, vamos lá. Eu fui lá na loja, eu acho que fui aqui em Brasília, fui muito bem recebido, muito bem, me trataram bem. E eu sou o presidente de todos. E ponto final. Fui de novo? Não fui. Agora eu sou o presidente de todos. Isso agora a esquerda faz um estardalhaço. Olha, o que eu tenho contra uma ação? Não tenho nada. Se tiver alguma coisa, a gente vê se o comprometimento quer o apoio de todos aqui no Brasil. Senhoras e senhores, em nome do Grão-Mestre do Grande Oriente e do Distrito Federal, eminente irmão Jafé Torres, e de todos os maçons de jurisdição do Distrito Federal, damos as boas-vindas aos irmãos, cunhadas, sobrinhos e ilustres convidados para esta cerimônia comemorativa dos 50 anos do vitorioso movimento democrático ocorrido em nossa pátria no ano de 1964. Como em toda ocasião em que se inicia uma atividade maçônica, rogamos a Deus, que é denominado o grande arquiteto do universo, que derrame suas bênçãos sobre todos os presentes e seus familiares. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Colocando aí um vídeo aí nas redes sociais de Bolsonaro em 2017, quando ele não era nem candidato a presidente, numa loja maçônica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O presidente é presidente de todos. Ele na igreja evangélica, na igreja católica, outras religiões, na maçonaria, que é uma sociedade, isso é questão dele. Eu não sou maçom e não adianta querer manipular vídeo meu. Sou contra que um evangélico seja maçom. Tem algum maçom aqui? Algum maçom? Então, amigos, aqui é a verdade. Não adianta que o povo evangélico tem discernimento. Não vão manipular os evangélicos. E outra, essa mesma gente, por que não quer viralizar um vídeo de Lula num ritual, tomando passe de uma mãe de santo e jogando pipoca em cima dele? Não querem não? Ô minha gente, vamos deixar de besteira. Agora escute isso.
Malafaia, olha só, pastor Malafaia, poderia explicar sobre os vídeos que falam a seu respeito com envolvimentos com a maçonaria? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se eu sou da maçonaria, só se a loja for na rua Montevidéu 1191, onde é a minha igreja, e o grão-mestre é Jeová. Vai ver se eu tô na esquina, rapaz. Que maçonaria porcaria nenhuma. Isso é uma acusação. Uns caras que querem ganhar adeptos através de internet, quer caluniar. Essa aqui é a história. Que eu sou de maçonaria alguma, rapaz. Eu sou de coisas... A maçonaria não é pra nós. Tem coisa que vale pra qualquer pessoa. Pro povo de Deus não presta. Pro povo de Deus não serve. Ok? Isso não é pra nós. Nós somos da luz. Nós saímos das trevas. Isso é calúnia, meu irmãozinho. Só posso dizer pra... A maçonaria, como todas as religiões, todos os mistérios, hermetismo e alquimia, esconde seus segredos de todos, exceto dos adeptos e sábios, ou os eleitos, e as explicações falsas, e interpretações errôneas, de seus símbolos para enganar aqueles que merecem apenas ser enganados, para ocultar a verdade, que chama de luz, deles, e para afastá-los dela. A verdade não é para aqueles que são indignos, ou incapazes, de recebê-la, ou querem pervertê-la. A maçonaria, além de assumir explicitamente sua conexão com todo o lixo espiritual do mundo antigo, diz escancaradamente que enganos não iniciados, que eles chamam de profanos, ou possivelmente até mesmo maçons de graus mais baixos. Pois a revelação do seu conhecimento é progressiva, de grau em grau as pessoas vão sabendo mais. Então, a maçonaria oculta zelosamente seus segredos, e intencionalmente, desvia intérpretes presunçosos. Pike usa uma citação de Sinésio, um bispo grego, obviamente concordando, sobre o conceito de contar a verdade às massas. Um espírito, disse ele, que ama a sabedoria, e contempla a verdade de perto, é forçado a disfarçá-la, a induzir as multidões a aceitá-la. As ficções são necessárias ao povo, e a verdade torna-se mortal para aqueles que não são fortes o suficiente para contemplá-la em todo o seu brilho. A verdade deve ser mantida em segredo, e as massas precisam de um ensino proporcional à sua razão, imperfeita. Esses ensinos maçônicos mostram quão perversa é essa sociedade secreta, e como seus ensinos são opostos aos das Escrituras, que nos adverte até mesmo repreender o próximo caso vejamos ele errando, para não sermos cúmplices de seu erro. Segura, que vem mais pedrada. Era a lembrança desse absoluto científico e religioso, dessa doutrina que é, resumida em uma palavra, desta palavra, enfim, alternadamente perdida e reencontrada, que foi transmitida aos eleitos, de todas as antigas iniciações. Foi essa mesma lembrança, preservada, ou talvez profanada na célebre Ordem dos Templários, que se tornou para todas as sociedades secretas, da Rosa Cruz, dos Illuminati, e dos maçons herméticos, a razão de seus rituais estranhos, de seus sinais mais ou menos convencionais e, acima de tudo, de sua devoção mútua, e de seu poder. Os gnósticos fizeram com que a gnose fosse proscrita pelos cristãos, e o santuário oficial foi fechado contra a alta iniciação. Assim, a hierarquia do conhecimento foi comprometida pelas violências da ignorância usurpadora, e as desordens do santuário são reproduzidas no Estado.
Pois sempre, querendo ou não, o rei é sustentado pelo sacerdote, e é do eterno santuário da divina instrução, que os poderes da terra, para assegurar durabilidade, devem receber sua consagração, e sua força. A ciência hermética dos primeiros tempos cristãos, cultivada também por Geber, Alfarrabius e outros dos árabes, estudados pelos chefes dos templários, e incorporados em certos símbolos de graus mais elevados da maçonaria, podem ser definidos com precisão como a Kabbalah, em realização ativa, ou a magia das obras. Para que haja sincretismo religioso, deve haver relativismo, que é a visão da maçonaria. A maçonaria é a religião de um mundo unificado, que abraça todas as religiões dos mistérios antigos. Ela atenta por meio de suas especulações, pois a maçonaria é chamada de maçonaria especulativa. Assim ela faz um sincretismo religioso com todas as visões espirituais. Embora a maçonaria seja idêntica aos antigos mistérios, é assim, neste sentido qualificada, que apresenta apenas uma imagem imperfeita de seu brilho, as ruínas apenas de sua grandeza, e um sistema que sofreu alterações progressivas, fruto de eventos sociais e circunstâncias políticas. Ao deixar o Egito, os mistérios foram modificados pelos hábitos das diferentes nações entre as quais foram introduzidos. Embora originalmente mais morais e políticos do que religiosos, eles logo se tornaram a herança, por assim dizer, dos sacerdotes, e essencialmente religiosos, embora na realidade limitassem o poder sacerdotal, por ensinar aos leigos inteligentes a loucura e o absurdo das crenças da população. Eles foram, portanto, necessariamente mudados pelos sistemas religiosos dos países para os quais foram transplantados. Na Grécia, eram os mistérios de Ceres; em Roma, de Bonadea, a boa deusa; na Gália, a escola de Marte; na Sicília, a Academia das Ciências. Entre os hebreus, eles participavam dos ritos e cerimônias de uma religião que colocava todos os poderes do governo e todo o conhecimento nas mãos dos sacerdotes e levitas. Os pagodes da Índia, os retiros dos magos da Pérsia e da Caldeia, e as pirâmides do Egito, não eram mais as fontes em que os homens bebiam conhecimento. Cada povo, ao todo informado, tinha seus mistérios. Depois de algum tempo, os templos da Grécia e a escola de Pitágoras perderam sua reputação, e a maçonaria tomou seu lugar. Segundo eles, os sacerdotes e levitas, instituídos pelo Eterno, praticavam tais mistérios. Tudo isso é uma falácia, pelo fato de todos os ritos de adoração estarem descritos na Torá. Não há nenhum mistério ou prática de ocultismo, mas como algo que deveria ser feito de maneira correta pelos levitas e sacerdotes no tabernáculo, e posteriormente foi feito no templo. Caso os mesmos quisessem desrespeitar as ordens do Eterno, as consequências seriam severas, como foi o caso dos filhos de Arão, Nadav e Abiú, que tentaram fazer o serviço religioso ao Eterno à sua maneira. Se os sacerdotes e levitas de Israel abraçaram a apostasia, isso é fato, narrado pelas Escrituras, que abraçaram os mesmos conceitos pagãos de mistério, como vimos alguns exemplos nas Escrituras. Vem, ó casa de Jacó, e caminhemos na luz do Eterno. Abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, que se contaminou com os feitiços do Oriente, envolveu-se com magos, como os filisteus, e se rejubila por unir-se a filhos de estranhos. Isaías 2, versos 5 e 6. Os sacerdotes não disseram: onde está o Eterno? Os depositários da Torá não me conheceram, e os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam em nome de Baal, e seguiram os ídolos. Jeremias 2, verso 8. Os seus sacerdotes transgridem a minha Torá, e profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano,
nem discernem o imundo do limpo, e de meus Shabatot escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Ezequiel 22, verso 26. Seus profetas são licenciosos e traidores, seus sacerdotes profanam o que é sagrado, violando a Torá. Sofonias 3, verso 4. Em todos os capítulos do Tanar, vemos o povo de Israel errando perante o Criador, mas isso não é argumento para dizer que todas as crenças creem no mesmo Deus, e que todas as crenças praticam paganismo. É um argumento falacioso maçom, pois o Eterno é um, e ensinou coisas na Bíblia que não existem em outras religiões, em essência, como por exemplo, o monoteísmo, e o desprezo à prática de feitiçaria, que encontramos o oposto nos mistérios, como a prática de feitiçaria, a idolatria e o politeísmo. Na sequência do texto do Moral e Dogma, a maçonaria assume ser em prol do sincretismo religioso e da fusão de crenças e nacionalidades da humanidade. Resumindo, uma cidadania e uma religião única, global. A doutrina cabalística foi por muito tempo a religião do sábio e do entendido, porque, como a maçonaria, tende incessantemente à perfeição espiritual e à fusão das crenças e nacionalidades da humanidade. Aos olhos do cabalista, todos os homens são seus irmãos, e sua relativa ignorância é, para ele, apenas uma razão para instruí-los. Havia ilustres cabalistas entre os egípcios e gregos, cujas doutrinas a Igreja Ortodoxa aceitou, e entre os árabes havia muitos cuja sabedoria não foi menosprezada pela Igreja medieval. No próximo texto do livro, Moral e Dogma, do Papa da Maçonaria, Albert Pike, é explicitado que quem estava por detrás do governo das nações eram iniciados na ordem, e nas religiões tinham algum sacerdote infiltrado também, e que nenhum destes esteve disposto a mostrar a suposta verdade para os não iniciados, melhor dizendo, os profanos. Como eles chamam o cidadão comum, o não iniciado. Os mistérios satânicos são conhecidos apenas entre os iniciados, com o propósito de enganar e manipular as grandes massas, para sua hierarquia se manter no poder. Embora a maçonaria seja idêntica aos mistérios antigos, é assim apenas neste sentido qualificado, que apresenta apenas uma imagem imperfeita de seu brilho, as ruínas apenas de sua grandeza, e um sistema que experimentou alterações progressivas, frutos de eventos sociais, as circunstâncias políticas, e a ambiciosa imbecilidade de seus melhoradores. Depois de deixar o Egito, os mistérios foram modificados pelos hábitos das diferentes nações, entre as quais foram introduzidos e, especialmente, pelos sistemas religiosos dos países para os quais foram transplantados. Manter o governo, as leis e a religião estabelecidos era obrigação do iniciado, em todos os lugares, e em todos os lugares, eles eram herança dos sacerdotes, que em nenhum lugar estavam dispostos a tornar as pessoas comuns coproprietários, consigo mesmos, da verdade filosófica. E ali em João 8,32, está bem claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.